começamos com a outra aula de ontem. No cigarro, que daqui a pouco eu já coloco, já tarde eu já coloco. Não consegui fazer a separação, né? Não consegui fazer a edição mesmo. O computador está bem ruim. E a gente entra naquele círculo vicioso, né? Para mim poder editar, eu preciso mandar o computador arrumar. Só que se eu mandar o computador arrumar, não tem como dar aula. E se eu não dar aula, não tenho o que editar. Então, vou esperar em algum momento que eu estiver mais tranquilo para eu poder resolver essa parada, se der para resolver. E hoje a gente continua as nossas aulas, a gente continua trabalhando. Não sei se vocês chegaram a ler a nossa ementa. O começo dela é totalmente teórico e conceitual sobre a questão dos fenômenos sociais, do conceito de sociedade e tudo mais. E aí a gente vai seguir nessa linha por enquanto. Né? Ontem eu citei essa frase do Edward Gilcher, que é, se eu não estiver enganado, ele é francês. Teu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, eu alterei, na verdade, com a justiça. Mas é basicamente a mesma coisa. Por quê? O direito, ele é a representação social. O direito, ele é a expressão máxima daquilo que é considerado pela sociedade. E à medida que a gente vai entendendo o direito, a lei e a justiça, mas a justiça a gente vai entender um pouquinho mais para frente, o conceito de justiça, você vai entendendo também que determinadas circunstâncias, apesar de estarem previstas em lei, não são acolhidas pelo direito. E determinadas circunstâncias, apesar de serem direito, estarem acolhidas pelo direito, não são justas. Então a gente precisa ter esse entendimento, esse conceito. E a gente vai citar, por exemplo, várias leis, a gente falou ontem de leis que não são necessariamente corretas, que não são abrigadas pelo direito, que estão em conflito com o direito. Ontem foi aprovado, por exemplo, o novo projeto de reforma do imposto de renda. Não sei se vocês chegaram a acompanhar a notícia, virem alguma coisa. E é interessante que, por exemplo, houve uma mudança. Tá chiando muito? Todo mundo? Deixa eu ver se melhora o fone agora. Melhorou? Às vezes é mau contato mesmo. E melhorou, pessoal? Ah, mas tá um vento forte passando pelo microfone, é o ventilador. Tá calor pra burro aqui. Deixa eu virar ele aqui, deixa eu reduzir então, só um pouquinho. O senhor mora em Cáceres, professor? Não, atualmente estou morando em Comodoro. Eu estava em Cáceres até julho, porque eu sou analista judiciário aqui em Comodoro. Aí eu comecei, depois da pandemia, a trabalhar com teletrabalho. Minha esposa era professora contratada até maio, né? E ela, ano passado, estava aqui em Comodoro. E a gente fez os cálculos, teve a nomeação, ela ficou classificada no concurso. Era para ela ter sido chamada até antes, porque eram 5 vagas, eram 3 vagas, ela ficou em quinto. Só que o segundo e o terceiro colocado não assumiram, então, logicamente, ela entrava. Só que ela não entrou, deram uma vaga que seria dela para remoção, alguém que veio de fora. E aí, para todos os efeitos, ela não ia ter aula. Eu falei, vamos embora para Cáceres. Minha filha está fazendo faculdade lá, a gente economiza mantendo uma casa só e
de repente lá tem mais escola, lá tem mais oportunidade, a gente foi. E foi em outubro do ano passado. Ela estava em aula, estava todo mundo em aula remota, né? Vamos embora. Aproveita. E nos mudamos. E aí, quando foi em maio desse ano, saiu a nomeação dela para prefeitiva e a gente botou tudo no caminhão em volta para Comodoro. E agora a gente está em Comodoro. E aí, por enquanto, em aula remota, online, todo mundo. Eu continuo com trabalho online, trabalho remoto em casa. Aí eu tenho um escritório, tenho tudo separado. Ela voltou para a sala de aula. O Estado retornou as aulas em modo híbrido, mas funciona híbrido para os alunos. Então eles vão uma semana e na outra semana eles ficam em casa, para dividir as turmas em duas frentes. Mas ela, no caso, vai todos os dias. Então essa semana ela está dando aula para a turma B, se não estiver enganado. E aí, que é metade, é a segunda metade, por assim dizer, das salas. E aí, semana que vem ela volta e aí ela dá no caso ela está dando essa semana a mesma disciplina, a mesma matéria que ela deu na semana passada. Fica repetindo. É uma coisa surreal e absurda. E aí eu fico aqui e tá calor aqui em Comodoro. Cáceres é mais quente, é bem mais quente, mas Comodoro também não tá, acho que lugar nenhum tá fresco, né? Não sei como é que tá em Rondonópolis, mas às vezes que eu passei por Rondonópolis, de dia, que eu já passei em Rondonópolis algumas vezes, em viagem, mas só passei, eu nunca... O que eu conheço de Rondonópolis de verdade é o Sinuelo, um posto que tem já na saída em direção ao Mato Grosso do Sul e a rodoviária. Só. Essa eu não conheço nada. E eu não sei como é que tá em Rondonópolis, e eu sei que tem gente de fora, eu não sei como é que tá pra vocês, mas aqui tá 29 graus, então tá fresquinho, aqui tá 32 já. E aí, assim, como não dá pra ligar ar-condicionado, tá insano ligar o ar-condicionado, quando liga é 2 horinhas à noite, porque com essa bandeira vermelha nível Super Saiyajin 4, não é uma coisa absurda que a gente está tendo, 15 contos. Que parece isso. Aqui normalmente é mais fresco do que Cáceres, do que Cuiabá, aqui em Comodoro, mas hoje esses últimos dias está fazendo um calor. No meio da tarde dá uma chuva, uma brisa, na verdade, nem chove. E aí não dá pra gente ficar ligando o ar-condicionado toda hora, é insano. Pelo menos não até eu conseguir botar placa solar. Aí, ó, se eu tiver condição de botar placa solar. Aí o mundo é só o começo. Nem me fala, Juliano. Já morei em Cuiabá também. Morei 3 anos em Cuiabá. E pelo amor de Deus. A vantagem de Cáceres para Cuiabá é só uma. É porque Cáceres ela é mais arborizada e tem menos concreto, tem menos prédio. Mas Cáceres também é muito quente. Muito quente. Você... Já aconteceu de vez, tanto em Cuiabá quanto em Cáceres, eu saí do banho frio, banho gelado, chuveiro desligado, e de repente você está se trocando e tudo, e você está suando. Acabou de sair de um banho gelado. Né? É absurdo. Eu fiquei olhando, vocês acompanharam as Olimpíadas, as Paralimpíadas? Eu acompanhei mais as Olimpíadas, né? Porque as Paralimpíadas aí teve aula e ficou mais difícil. Mas eu fiquei olhando, o pessoal reclamando do calor. Era só trazer todo mundo para treinar no Mato Grosso. Bota um centro de treinamento olímpico em Cuiabá ali, ó. Não tem lugar no mundo. Agora, ano que vem tem Copa no Catar. Vem treinar em Cuiabá. Vai sair daqui pronto. Não consegue. Não adianta. Juliana, aí tem a parte da fumaça. Essa parte da fumaça mata, viu? Isso aí acaba com a gente, porque realmente fica muito difícil lidar com fumaça. É insano. Mas, vamos lá, voltando à nossa aula. É interessante, a questão do aquecimento climático ele é relevante. Tudo que a gente está falando sobre calor, sobre energia e tal, o que acontece? A gente está numa mesma circunstância, tudo tem a ver com
o respeito ao próximo, né? Com respeito a coisa, e vai ter muito a ver com o que a gente vai falar ainda hoje sobre a questão do marxismo. A gente vai falar do direito enquanto fenômeno social para Marx e como que o capitalismo influencia nessa tomada de decisões. Mas aí, antes da gente chegar lá, né, antes a gente falou sobre essa conceituação, né, essa etimologia da palavra direito, a etimologia da palavra lei, e aí a gente começou a falar, a gente falou muito sobre lei, e falou sobre o direito positivo, né? E aqui eu quero fazer uma ressalva. Direito positivo, atualmente, de forma mais recente, ele é entendido como o direito escrito, o direito material, propriamente dito. Tá? E aí existe o conceito do jus positivismo, que é semelhante, né, que é parecido, mas ele não é só com relação a isso. Ele é um conceito anterior ao direito, à legislação positivada. Tá? Ele é um pouquinho anterior. O que é o justnaturalismo? O justnaturalismo, ele é uma corrente filosófica que entende que o ser humano ele nasceria já, digamos assim, predisposto. Ele já nasceria pronto do ponto de vista jurídico para poder realizar as necessidades da vida. Então, seria algo mais natural, ele seria livre da intenção, seria quase que inconsciente. Então, a busca do direito, a busca pela justiça seria intrínseca ao ser humano e não imposta a ele por uma legislação, por um conjunto de normas. Foi muito forte isso antes do iluminismo, tá? Ainda que tenha havido algumas escolas e alguns teóricos que postularam isso já nos séculos mais recentes, século XVII, século XVIII, até mesmo no século XX, mas calma, mais ou menos, a gente chega lá, Oswaldo. Mas ele não é tão presente, ele perde um pouco de força com a evolução do iluminismo. Os sofistas gregos, os filósofos gregos eram defensores, alguns, óbvio, eram defensores desse conceito de justnaturalismo, que faria com que houvesse uma circunstância no nascimento. O problema maior do justnaturalismo talvez seja justamente o conceito de que ele faz de que o ser humano é aquilo que é e nasce. E ainda que esse conceito seja considerado válido em determinadas circunstâncias, como por exemplo a psicopatia, isso diz respeito muito mais a uma doença do que a uma condição sociológica. E houveram muitos autores, né? Vocês vão se deparar aí, por exemplo, com as teorias do Lombroso, que é um jurista e antropólogo italiano do século XVIII, que ele declinava, ele falava que o homem ele já nascia criminoso, então, seria criminoso por uma índole pré-existente. E depois no Brasil, Nina Malé trouxe esse mesmo conceito. Também é um estudioso da criminologia no Brasil. Então, esse é o grande problema do justnaturalismo. E ele foi muito fortificado no início da Idade Média, porque ele depois vai dar origem a uma outra escola, que é a escola teocrática, né? A justeocracia. Ou seja, em vez de ser naturalista, há um conceito superior. O direito se formaria fora da obrigação do homem, fora do consciente coletivo e do consciente social do ser humano, mas vindo numa descendência direta de Deus. Deus impõe as normas. Tá? Deus criaria, na verdade não é que Deus imporia as normas, mas Deus teria, quando da criação do ser humano, imposto a ele,
imposto não é bem a palavra, introjetado nele um conceito de sociedade, de justiça e de direito. Então o ser humano ele se distinguiria, de um modo geral, dos outros seres da Terra por essa capacidade que Deus deu deles avaliarem. O que vai até de encontro a uma máxima básica, né, que é defendida pela Igreja Católica, que é os 10 Mandamentos. Como é que você tem um conceito de justiça que é trazido, digamos assim, impressionado no ser humano, já na sua opção religiosa, se ele tem que cumprir, tem que vir 10 leis gravadas em pedra, entregue no Monte Sinai? É meio contraditório isso, né? Daí tem que ter um papa para dizer o que é certo e o que é errado. A justocracia não vingou, ela não andou para frente. Foi uma corrente filosófica que não funcionou, tá? Que não andou não se firmou. E com a ascensão, principalmente do iluminismo, ela acabou. Mas ela tem como base esse justnaturalismo, esse conceito do direito natural, que surge além da consciência humana, além da capacidade do ser humano de entender o direito, né? Por outro lado, o justpositivismo, ele é uma corrente filosófica também, que ele define que a justiça, o direito, ele só pode existir através de normas que são coercitivamente impostas ao indivíduo. E aqui a gente vai ter a divisão entre o conceito de norma. Tá? É aqui que existe a diferença. E onde existe essa diferença entre a corrente filosófica justpositivista e o conceito de direito enquanto lei positivada. Tá? E aí sim, né, nesse sentido de direito, porque lembra que a gente tem as acepções do direito como espelho da sociedade, direito como Estado, direito como lei, né, como norma. No conceito de direito como norma, direito positivo pode ser entendido como direito escrito. Eu não vou dizer que direito formal, porque aí existe um outro conceito, Oswaldo, do direito formal, que é um outro nome para o direito material, objetivo, tá? Que é o direito processual. O direito processual também é chamado de direito formal, sendo que o direito, os códigos normais do direito substantivo é chamado de direito material. Então, dizer que direito positivo é igual a direito formal seria errado nesse sentido. Mas acho que eu entendi o que você quis dizer, né, no sentido de forma, de imposição. Mas o problema do termo direito formal é que ele tem uma outra concepção, que é esse direito processual. Então, quando vocês forem entender, a gente vai passar por isso em teoria do direito, mas principalmente quando vocês forem entender direito processual, teoria do direito processual, teoria geral do processo, vocês vão ver que tem uma classificação. Existe direito material e direito formal. Direito material seriam os códigos civil, código penal, é o código de conduta, enquanto que o direito formal é o código de processo. É como você vai executar isso. Então, por isso que não dá para usar esse termo. Eu falei para você, a gente chega lá, senão eu ia acabar perdendo. Mas é só por isso. Mas nesse conceito que eu acredito que você tenha colocado, de direito formal, enquanto ter uma forma, ter uma estrutura, sim, é isso. Oi, Renata, pode falar. Professor, mas é legal que nós sigamos essa linha do raciocínio de usar o termo direito positivado, direito positivo, porque, assim, essa questão de saber, você trabalha com direito, você é analista, né, processual, a gente usar o termo correto, nós não incorreremos em futuros deslizes, futuros erros, e a gente tem que aprender a colocar na cabeça da gente, como a gente estava conversando ontem, até no grupo, acho que o senhor viu aqui no chat, a questão de entender que o direito
positivado, ou juspositivista, ou é aquele que está lá, escrito, ele tem, assim, o código escrito na lei, não é isso? Nós nos acostumarmos a usar essas terminologias, ou estou equivocado? Então, na verdade, assim, vamos por partes, como diria Jack o Estripador. O direito positivo, né, e juspositivismo são coisas que podem ser diferentes. Tá? Acho que você estava em prova ainda. A filosofia juspositivista é uma coisa, que é a filosofia do direito coercitivo, do direito que emana de um conjunto de regras, de uma obrigação a ser cumprida pelos indivíduos. Tá? O direito positivo, ele tem várias... o direito tem várias acepções, com o termo direito. E ele pode ser direito enquanto lei, enquanto norma. Direito enquanto lei, enquanto norma, nesse conceito, o direito positivo é o direito que está escrito. Tá? E é por isso que eu estava fazendo essa distinção para o Oswaldo sobre o direito positivo e o direito formal. Porque ele perguntou se é formal, não é isso? Sim. Tá, em e aí, relação agora, a primeira parte que você falou, professor, eu sei a diferença. A corrente, que é a questão como você já tinha falado de Weber, de Montesquieu, dessa questão da corrente eu consigo sim diferenciar o que é o direito positivo ou positivado e a corrente juspositivista. Sim, e eu entendi, eu entrei um pouquinho depois, desculpa, mas eu entendi o que você estava explicando para o Oswaldo, que é essa questão da terminologia, certo? Não, perfeito, obrigada. E aí tem uma outra questão, né, que vamos combinar, vamos falar sério, né, vamos jogar real. O direito é chato com terminologias. A verdade é essa. O direito na verdade, e eu vou fazer essa consideração, não é uma consideração leviana nem nada, porque na verdade isso foi a base da minha pesquisa de mestrado. A verdade é a seguinte: o direito ele se utiliza, entre outras ferramentas, de uma terminologia própria, de quase que uma linguagem própria, para ser elitizado, para restringir dentro de uma bolha o que esse domínio, esse aspecto, esse acesso ao direito. Há um objetivo em você elitizar, em você transformar em algo quase inacessível através da linguagem do discurso jurídico. E aí, mas, professor, é uma crítica... Não, só um pouquinho. Tá. E aí é uma crítica que eu faço, né, que eu sempre fiz, porque a gente tem que tomar muito cuidado em aonde é uma terminologia que pode ser útil e aonde é uma terminologia que ela serve para basear outra coisa, para você se formar. Por exemplo, quando o Oswaldo me pergunta se direito positivo é igual ao direito formal, e eu sou obrigado a dizer para ele que não, porque o direito formal é uma coisa num conceito, a palavra formal, e o português ele tem isso muito intrinsecamente, ela assume vários aspectos e várias formas. Então eu preciso, é uma crítica que eu faço, e eu tenho que dizer que ele está errado, porque é uma questão mais objetiva, mas é uma coisa que eu não concordo. Era só isso que eu estava falando. Tá? Eu vou deixar só a Renata falar, mandei eu falo sobre o seu comentário, tá bom? Então, pode falar agora, Renata. Essa questão que o senhor levantou é algo que a gente debate muito atualmente. Nós temos vários cursos no MPF, e que isso a gente estuda. O próprio Manual de Redação Oficial da República, ele pede para que nós não usemos nos nossos documentos, nas nossas publicações, essa terminologia erudita, esse direito que utiliza de termo técnico. Existem sim, né, professor, termos técnicos que nós temos que saber e aplicar no devido momento. Por exemplo, o procurador com o qual eu trabalho, ele nos pede para evitar ao máximo usar latim, só usarmos expressões em latim que estejam na lei, que sejam estritamente necessárias, porque assim,
nós toda vez somos treinados e é pedido e já é consenso entre muitos que o direito tem que ser acessível. E é princípio, professor, não é? O princípio da publicidade. O direito tem que ser acessível a todos, a pessoa tem que ler um documento e tem que entender. É lógico, eu concordo plenamente, que um termo ou outro, que aí são termos técnicos, aplicados naquele momento, tem que ser utilizados, mas que o direito tem que ser acessível, isso já é batido, regra direto, nós temos treinamento para que nós criemos textos claros, diretos, objetivos, respeitando o princípio da publicidade, de ser claro o que nós escrevemos. Uhum. É uma luta que vem sendo fortalecida nos últimos tempos e a gente precisa trabalhar. Por exemplo, um exemplo que sempre eu utilizo. Preciso estudar isso mais para frente, espécies de processo, mas se você vai cobrar uma conta, né, se você vai executar um título, você entra com uma ação de execução de título. E a contraposição não é feita no próprio processo. Você abre um outro processo que é o embargos à execução. E você questiona aquilo lá. E aí, digamos que eu esteja cobrando o Oswaldo. Eu vou ser o exequente e o Oswaldo vai ser o executado. O Oswaldo questiona, ele entra com embargos. A partir daí, nesse outro processo, o Oswaldo já passa a ser embargante e eu embargado. Ótimo. Só que se na decisão dos embargos eu achar que cabe um recurso chamado embargos de declaração, que é quando existe uma omissão, ou quando existe a redação da decisão não foi muito boa, e eu questiono isso ao juiz que deu essa decisão, aí nos embargos de declaração eu sou embargante. E o Oswaldo é embargado, mas ele era o embargante antes. Você está entendendo a confusão que acaba virando? Então, isso gera confusão. É isso que a gente precisa. Por que não usa sempre autor e réu? Autor e réu, tudo? Isso. Exatamente. Né? Professor, então, assim, eu concordo. Mas existem algumas questões. Você trabalha no TJ, não é isso? Então, sim. Assim, e não adianta. Eu tenho amigos aqui no TJ São Paulo também, né? E cartilhas, documentos chegam, treinamento. Só que a gente tem que também lembrar que o próprio rito, não é isso que a gente chama? O próprio rito do processo, do direito, ele faz essa confusão. E aí, coitado do cidadão, vamos brincar com o Oswaldo, já que ele fez a pergunta. Coitado do Oswaldo, cidadão, ele não sabe quem ele é uma hora. E era muito, eu concordo, professor, plenamente, que a língua portuguesa, ela dá para nós, para a palavra formal. Se você abrir o dicionário, a palavra formal dá várias acepções para a gente, né? Essa coisa. E o coitado do cidadão. E eu também sou a favor, professor, que nós, estudantes de direito, porque hoje eu sou estudante, nós aprendamos o direito de forma correta, mas que nós apliquemos, seja no serviço público, seja depois a pessoa que vai advogar, mas de uma forma que o cidadão entenda o que ele está lendo, que ele tenha acesso. Mas eu concordo que muita terminologia, muitos termos do rito têm que ser mudados. E a gente daí, como acho que foi a fala do senhor ontem, da sua esposa, da Elisa, que, lógico, foi o lado da questão do feminino, mas é a questão do legislador, a questão de quem está lá em cima também enxergar isso para o país, sim ou não? Sim, concordo plenamente. Aí agora, andando para frente, sobre o comentário da Amanda, que ela pergunta sobre o positivismo do Augusto Comte, o juspositivismo, tanto a corrente filosófica quanto o conceito do direito positivo, eles não se misturam com o juspositivismo. O juspositivismo é uma filosofia baseada na racionalidade, tá? E ela é posterior ao juspositivismo, tá? Então ela não se confunde, ainda que tenha alguns aspectos próximos. E ela trabalha com a lei dos 3 estágios, né? Para quem já conhece. E aí você coloca o ser humano num estágio de evolução por dentro desses 3 momentos do ser humano, em que ele se torna primeiro metafísico, depois racional e depois numa quase consciência coletiva.
E aí, beleza. Eu não sei se vocês sabem, tá? E é interessante estudar o positivismo, mas é o positivismo, a filosofia positivista do Auguste Comte, quem serviu de base para o movimento republicano no Brasil. O principal líder do movimento republicano, que é muito pouco falado, muito pouco explorado nos livros de história, é o Olavo Bilac. O Olavo Bilac não, é o Benjamin Constant. E o Benjamin Constant, ele era não só defensor da filosofia positivista, como ele também pregou e abriu aqui a igreja positivista que o Auguste Comte abriu, criou e... Não, a igreja não foi muito para frente, mas a filosofia deu certo. E o lema da nossa bandeira, ordem e progresso, é tirado do lema do positivismo. Só que, assim, deram uma editada, né? Porque é ordem por... Como é que é? Eu vou achar, eu tenho isso salvo. Mas ele fala assim, ordem por base, progresso por objetivo e amor por fundação. E aí os nossos ilustres marechais resolveram tirar a parte do amor, é porque o negócio dele era na porrada, não era no amor. Então tiraram a parte do amor e deixaram só a ordem e o progresso. Então, vocês veem como até nisso a gente é meio capenga. Até na hora de usar a filosofia, usa a filosofia da parte que lhe convém. Cadê o lema oficial? Ordem por princípio, amor por princípio, ordem por base e o progresso por fim. Esse é o inicial, né? Essa é a filosofia do Auguste Comte. Mas, apesar de ter influências do juspositivismo na filosofia positivista do Comte, elas não se confundem, são coisas diferentes. Até porque o Auguste Comte, ele trabalha com o positivismo mais na área da sociologia, das relações do ser humano. E aí ele não entra, não ingressa tanto na parte jurídica, que é onde a gente está estabelecendo o juspositivismo. Então, a gente tira a base, né, a ideia do positivismo, tanto o juspositivismo quanto o positivismo de Auguste Comte, ele tem uma mesma, digamos assim, uma mesma estrutura inicial, né? E que é o fim da metafísica, o fim da base religiosa como centro, como conduta principal do ser humano. Mas no juspositivismo, isso serve especificamente para a questão de lei. Enquanto que no jusnaturalismo e depois nas ideias da teocracia religiosa, o jusnaturalismo, direito, ele seria oriundo de uma representação religiosa, de uma representação divina, né, e isso tem uma força muito grande na Idade Média. O juspositivismo, ele vem da racionalidade, ele vem do pensamento do ser humano, ele vem da ideia que o ser humano faz sobre o direito e sobre as suas relações sociais. Pode falar, Camille. Professor, me tira uma dúvida. O senhor está falando sobre o jusnaturalismo na Idade Média, né? Porque tem o jusnaturalismo já no próprio iluminismo, que é o jusnaturalismo racionalista do Locke, do próprio Kant, do Rousseau, que o senhor já citou, que parte de um pressuposto jusnaturalista. Só que não um jusnaturalismo teológico, mas sim um jusnaturalismo que parte da razão. O juspositivismo, ele vai surgir um pouquinho mais para frente, lá no Kelsen, não é? Isso, o juspositivismo. Porque o jusnaturalismo, tá, o que ele é? Ele é uma ideia de que o ser humano, ele intrinsecamente tem as noções de direito dentro de si. Esse é o jusnaturalismo, inclusive, que está dentro do iluminismo. Do jusnaturalismo surge uma outra corrente, que é o justeocentrismo, tá? E daí se desdobra em justeocracia,
que é baseado no conceito de que não é o ser humano que tem dentro de si, mas sim vem por conta do direito canônico, de uma ordem divina, de todo um conceito metafísico. Então, são 3 correntes diferentes. A gente vai estudar essas correntes separadamente. E aí tem mais outras escolas. Não só essas 3. Mas essas talvez sejam as 3 que fundaram o direito moderno. Então, você tem o justnaturalismo, que é aquela ideia do ser humano, que ele é intrinsecamente ligado a uma noção de direito, uma noção de justiça, uma noção de resultado social, que não é referenciada e não é considerada como válida pelos contratualistas. Okay? Quem é justnaturalista acaba sendo pessoas que não são anticontratualistas, que são, no caso, Kelsen, Weber, Montesquieu. E aí você tem, do justnaturalismo, a igreja, e aí vem Tomás de Aquino, Santo Agostinho, os filósofos, os pensadores religiosos, eles criam uma outra filosofia em que esse direito, ele realmente não é imposto, ele não decorre da ingerência consciente do ser humano. Acho que aí que está a grande questão da separação entre justnaturalismo e justpositivismo. É a consciência individual, é a racionalidade de cada um. No justpositivismo, ele estaria essencialmente ligado a essa racionalidade. No justnaturalismo, não existe isso. Antes do homem ser racional, ele já é um ser de direito. Pode falar. Então, professor, mas o senhor disse aqui que o justnaturalismo, um justnaturalista não vai ser contratualista, mas o que se tem na história é o contrário. Por exemplo, Locke, ele falava que os seres humanos, eles tinham direitos naturais e que, por isso, o Estado ele não deveria interferir na vida das pessoas. Além dos direitos naturais, além da garantia dos direitos naturais, sua liberdade, vida e propriedade. Pelo contrário, o justnaturalismo é a base dos contratualistas. E isso a gente vai ver no livro Liberalismo e Democracia, do Bobbio. Não, não é bem assim, tá? Quando a gente fala em justnaturalismo, você tira esse contrato social. Você não precisaria de algo imposto. Então, o próprio Locke... O contrato social, ele serve para garantir os direitos naturais. E os direitos naturais pressupõem e vem do quê? Na ideia de justnaturalismo, de um direito que está além do homem, por conta da razão. Aí o que a gente vai contrapor? O justnaturalismo teocentrista, lá da Idade Média, que parte de um direito divino, e um justnaturalista do iluminismo que vem da razão. Mas aí é que está a grande questão. A essência do justnaturalismo, ele deixa de lado a razão e a consciência. Ele parte para algo que está acima Professor, dessa questão. Mil perdões, mil desculpas, mas eu estou entendendo da mesma maneira que a Camille, porque justnaturalismo, nós podemos fazer uma analogia com a Revolução Burguesa, né, e com a queda da Bastilha. Antigamente a gente tinha o direito divino dos reis. E aí o homem, né, o Rousseau fala sobre a questão do homem que nasce com a boa índole, fala da razão, e aí você entra no justpositivismo. Mil perdões, mas acho que foi isso que eu entendi no Bobbio, que eu também tenho aqui a Era dos Direitos do Bobbio, que às vezes um livro vai repetindo o outro, né? E na teoria geral do direito também, porque ele é um filósofo, né? Então, eu entendi por isso, tá, gente? Mas, assim, talvez eu e a Camila estamos muito equivocadas, mas eu entendi que seria, por exemplo, gente, lá naquela aulinha, que é a queda da Bastilha, a Maria Antonieta, todo mundo passou por isso na história geral do ensino médio. É isso, naturalismo, você achava que a pessoa nasceu com sangue azul, né, com tudo aquilo, e aí é também uma manifestação do homem e da razão, e de antropocentrismo também. Se eu não me engano, eu estou morando em Rondonópolis, alguém, por favor, me corrija. O Rondon, ele era positivista. Não é, Oswaldo? Isso aí. O cara, meu avô, tal, que é da época de telégrafo e tal, conta que ele era um forte positivista. Ele levava isso como filosofia de vida. Ele odiava o Getúlio, que era um tirano,
mas quando ele recebeu a missão dos telégrafos aqui para o estado do Mato Grosso, ele falou que ele ia fazer pelo Brasil, ordem e progresso. Mas talvez eu esteja misturando tudo aqui, mas eu entendi justnaturalismo e justpositivismo a mesma luz para Camille. Tá, a questão, vamos lá, existem algumas questões que a gente tem que tratar aqui do que do que a gente fala. Existe uma condição, tá, de direitos naturais, que até a Amanda colocou agora aqui, tá, que são aqueles direitos inerentes a todo mundo. Tá? O contratualismo, tá, ele diz respeito justamente à garantia desses direitos essenciais e tal, e a regras que vão ser impostas. Então eu passo a impor as regras para garantia dos direitos de cada um. Ótimo, isso é uma coisa. Quando a gente está falando de justnaturalismo, corrente filosófica do justnaturalismo, eu não preciso dessas imposições. Quando existe uma diferença ao direito natural, e aí de novo a gente vai voltar naquela discussão que a gente já fez mais cedo sobre a terminologia. Existe uma diferença entre direito natural, entre os direitos essenciais e entre a corrente do justnaturalismo. Tá? Porque o justnaturalismo, como essência, que é, inclusive, criticado pelo Montesquieu, tá? Ele, que é essa corrente justnaturalista, que é baseada nas ideias sofistas dos gregos, ele é baseado em uma ausência de necessidade de regras impostas. O direito, a justiça, os conceitos, né, esses conceitos abstratos, eles estão acima e antes da existência de um conceito de sociedade ou de conceito real de humanidade. Então eu não preciso, esse conceito de justnaturalismo, tá, ele não precisa do contrato. Porque, em tese, não haveria a necessidade. Esse é o ideal de sociedade, inclusive. Que a gente não precisasse disso. Aí existe uma corrente, que aí o Locke está dentro dela, que defende exatamente o fato de que existem esses direitos que são essenciais e que eles precisam ser defendidos como básicos, que são direitos mais voltados à individualidade e que eles precisam ser defendidos mesmo quando em contraposição ao direito social. E aí é a ruptura dos contratualistas, as duas linhas de contratualistas. Uns que defendem que a sociedade está mais acima do indivíduo, e outros, que é o caso do Locke, por exemplo, que defendem que os direitos do indivíduo, eles estão acima, alguns direitos, principalmente, precisam ser defendidos acima de quaisquer outros. Então, assim, a gente vai ter direitos eventuais. E aí tem, aqui no chat eu estou acompanhando, não estou perdido não, se falou em direito constitucionário, e aí o direito constitucionário é outra questão, porque há normas. A diferença do direito constitucionário, da common law, para o direito positivo, e não é justpositivismo, direito positivo, está no fato de que essas normas são ou não escritas. Só isso. Elisa, você chegou de levantar a mão? Não, tudo bem. Mas, agora eu vou fazer depois de tudo isso, eu vou fazer uma única ressalva. Estamos falando de filósofos. Estamos falando de pensadores que escreveram, eu falei isso ontem, coisas há 200 e poucos anos, o Bob é mais recente. Mas, de qualquer forma, e aí talvez seja a principal questão, é que, eu vou recorrer nesse caso a Durkheim, não existe uma verdade absoluta. O que existe são visões. Então, eu estou colocando aqui algo que eu entendo e que a gente que vem se debatendo e que, apesar de ser a interpretação mais aceita, não é a interpretação correta ou absolutamente correta. Tá? Então, para Elisa e para Camille, vocês têm todo o direito de discordar dessa interpretação. Tá?
Eu falei isso no primeiro dia. A gente está aqui em teoria, a gente está aqui em ideias. Às vezes você tem um entendimento. Eu falei para vocês, e repito, quando eu entendo que quando o Montesquieu não, o Rousseau fala que o homem nasce bom, a sociedade é que o corrompe, eu tenho uma visão sobre essa frase, que é o homem nasce puro, nasce sem preconceitos. A sociedade que leva ele a entender as condições sociais de forma divergente. Esse é o meu entendimento. As pessoas podem entender que o homem nasce bom no sentido de ser bom. E não está errado. Não é porque eu estou falando aqui que está gravado em pedra e que é verdade fundamental. Então, os conceitos. Como a Amanda colocou, né, o direito de discordar. Aí que o direito de discordar ele tem limitações. São duas. Primeiro, tem coisas das quais você não discorda. Tá? 2 mais 2 é 4, não dá para discordar disso. Tá? O direito. Perdão. Acordar. Tá? O direito de continuar dormindo era para ser um direito natural. Isso sim. Existem certas coisas que você não tem, mas o direito de discordância, o direito de debate é um direito essencial. Eu não vou perder a linha. E só desde que não ofenda ao outro. O direito, e o segundo ponto é que tem que ser argumentativo. Você não pode discordar com porque sim. Já dizia o Castelo Rá-Tim-Bum, porque sim não é resposta. Tá? Então, a gente, dentro do direito da corrente juspositivista, os principais, mas não os únicos, expoentes são justamente o Montesquieu, o Max Weber e o Hans Kelsen, que eles trazem essa ideia de que o direito ele não está intrínseco ao ser humano, ele precisa ser imposto, o ser humano precisa de regras. E aí eu retorno num assunto que eu já falei, que é com relação ao comunismo, que é o seguinte: o comunismo não dá certo justamente por causa disso. Porque o ser humano, ele não é essencialmente um ser capaz e dotado de uma capacidade de interpretação. Aí é opinião minha, tá? Não é nem interpretação, é opinião mesmo. Eu acho que o ser humano, ele, em regra, salvo algumas exceções, ele é um ser humano que precisa de imposições e limites. Ele precisa ser limitado. O ser humano é um ser, na verdade, um ser ganancioso. Você não vê isso na maioria dos outros animais. É um outro ponto fora da curva. Mas é um leão caça, não, um leão não, a leoa que caça. O leão fica sentado, olha. Mas a leoa caça o suficiente para a subsistência do grupo. Ela não caça para estocar, ela não caça para guardar. Né? E o ser humano, ele quer ter mais. Né? Ele quer ter sempre mais. E é por isso que eu concordo, principalmente com Kelsen, quando ele fala que é necessário a imposição de normas, e discordo da capacidade do ser humano de atingir um ponto em que o comunismo se torne a regra, tá? E aí a gente começa a entrar, porque aí vem justamente dentro desses princípios a lógica de direito moral e ética, tá? O que é moral e o que é ética? Esse é realmente uma questão extremamente difícil, tá? Que a gente precisa discutir. O que é a moral e o que é ética? O direito constitutivo é o... Isso. Exato. Não, você está certa, Juliana. Você falou. Bem, o direito constitucionário é porque, assim, senso comum. O que é o senso comum? Senso comum é algo de conhecimento público, mais ou menos. Mas, necessariamente, ele não é um conhecimento científico, não é um conhecimento geral. Então, na verdade, o senso comum está dentro do direito constitucionário, mas eles não se
eles não são sinônimos, tá? Eles não se confundem. Eles são, o senso comum faz parte, mas existem coisas, né, que são mais ou menos lógicas, mas que, de certa forma, contrariam o senso comum. Na verdade, o senso comum é um senso... o que a gente pode dizer, mais ou menos, tá? De novo, a gente vai... Tá? Agora, hipônimo de hiperônimo... Juliana, abre o seu microfone e explique isso aí, porque eu não sei, tá? É que, tipo assim, eu quis dizer que hipônimo é um conceito mais restrito a algo que é o hiperônimo, que é uma coisa mais abrangente. Aí eu quis dizer que foi isso que você falou. É porque eu falei, eu escrevi um pouco devagar. Você falou ao mesmo tempo que eu, mas é basicamente isso que eu, enquanto escrevia, que é basicamente isso que você falou, né? Que o senso comum tá dentro, entre aspas, do direito consuetudinário. Mas que não são sinônimos. Porque eu realmente não conhecia até hoje esses dois termos, hipônimo e hiperônimo. A gente usa conceito aberto e conceito fechado, conceito abrangente, conceito restrito. Sério? Gostei do termo. É tipo aquilo lá na matemática, contém, está contido. Eu acho que é mais ou menos isso. Bacana. Mais dois termos para a biblioteca. E então a gente precisa avaliar dentro do direito o que é moral e o que é justiça, tá? Como é que funciona? Quais são os conceitos disso? Porque o direito, ele é, em essência, como eu disse já várias vezes, o espelho da sociedade. E como a sociedade se comporta? Como é que a sociedade vai se comportar perante as situações que acontecem dentro das suas restrições e das suas normas de convivência, tá? Então, historicamente falando, filosoficamente falando, e aí eu vou lá em Aristóteles, que escreveu Ética Nicômaco. Basicamente o que a gente tem como moral é aquela moral individual, interior do indivíduo. A moral é algo que diz respeito às vontades e às acepções do indivíduo e como ele vai se relacionar com ele e como ele considera vai pautar suas próprias ações. Já a ética diz respeito mais à relação desse indivíduo com a sociedade. E se a gente não dá para sintetizar de uma forma tão simplista, mas para a gente tentar entender, você tem o indivíduo e a sociedade. E a moral, ela é a forma como o indivíduo se relaciona com a sociedade, o que ele considera correto. E a ética tem mais uma relação maior do que ele considera da sociedade para com o indivíduo. O que é ético diz mais respeito à forma como a sociedade entende as ações do indivíduo, e a moral diz mais como o indivíduo entende as suas próprias razões. Então, determinados comportamentos do indivíduo podem ser morais para ele, ainda que sejam antiéticos. Mas é muito mais difícil um comportamento que seja ético, mas que seja imoral. E aí é que a gente tem essa discussão. E por que isso diz respeito ao direito e à justiça? Porque o direito, ele se baseia nas relações de ética, enquanto que a justiça está mais baseada nas relações de moral. Porque o que é a justiça? Eu não sei se está aqui nesse slide o conceito de não está. Mas para Aristóteles, justiça é uma vontade
permanente, como é que é? Uma vontade permanente e restrita de dar a cada um o que é seu. Esse é o conceito de justiça. E aí a gente precisa entender esse conceito antes de entender o conceito do direito. Porque às vezes o conceito do direito é aquilo que é moralmente aceitável. Mas nem sempre o que é moralmente aceitável faz justiça. Ok? Por exemplo, nosso imposto de renda. Vou falar disso porque eu acabei de ler a matéria. Um pouquinho antes da gente começar essa aula, eu estava lendo a matéria que a Câmara ontem aprovou em primeira votação. O texto base vai para o Senado, depois vai para o presidente. O texto base da reforma do imposto de renda. E uma das coisas que foi pontuada é algo que eu sempre considerei questionável, que é a ausência de tributação sobre lucros e dividendos. Né? Ou seja, a gente paga imposto de renda, paga em faixas relativamente baixas, porque a última faixa está na faixa dos R$6.000, não, minto, dos 4 mil e poucos reais, tá? Ou seja, quem ganha acima de 4 mil e pouco já paga 27,5%, que é o teto, mas daí quem ganha 4 mil e quem ganha 30 mil paga a mesma coisa. E quem ganha milhões com lucros e dividendos não paga. Isso é justo? É justo que um professor que ganhe 4 mil reais e pouco por mês, pague a mesma alíquota que um juiz que ganha 30 mil e pague muito mais do que o filho do dono do Banco Itaú, que ganhou 9 bilhões no ano passado? Não é justo, mas é lícito, é legal, está em direito. Por quê? Aí a gente vai voltar de novo naquela concepção que o direito, ele se espelha na sociedade, mas ele se faz valer, né, através da lei que é elaborada pelo Congresso, né, que aí tem toda a questão de repartição e tal. Eu estou só passando aqui pelo feed de mensagens, porque entrou em outra linha científico-normativa e eu não vou entrar nessa aí não, tá? Mas eu estou acompanhando, estou lendo. Mas só para a gente entender, o direito, ele é baseado no conceito social e no conceito de ética, ainda que nem sempre ele esteja necessariamente atrelado àquilo que é moral. Outro conceito, outras questões que a gente pode levantar, dizem respeito muito a situações pontuais. Por exemplo, quem é a favor da castração, da pena de morte de um estuprador? Tem gente que é a favor. Eu, particularmente, sou contra. Sou muito contra a pena de morte em qualquer circunstância. Tá? E isso é a minha moral particular, que está hoje representada dentro da ética. Mas quem garante que o dia em que a minha filha, tomara Deus que isso nunca aconteça, passar por essa situação, eu não vou querer matar o indivíduo. E aí a minha moral muda de lugar porque diz respeito a mim. E aí a minha moral passa a ser antiética. E passa a ser contraditório. É o tipo de coisa que a gente só vai saber o dia que acontecer e que eu espero nunca saber, então. Mas vocês estão entendendo essa... Só um pouquinho, Elisa. O que você não entendeu, Natália? Sobre meio que a diferença entre moral e ética. Então, basicamente, isso do ponto de vista filosófico, a moral, ela está mais ligada àquilo que é intrínseco ao ser humano, aquilo que está dentro da gente, aquilo que a gente considera como correto. Logo, é aquilo que a gente vai expor ao mundo, tá? Vai trazer para o mundo. Então, é aquilo que você acha, aquilo que você vê como correto. Então, é a forma como eu me conduzo para a sociedade.
Já a ética, ele diz mais respeito em como a sociedade vê aquilo que você faz. Como a sociedade vê e enxerga as suas condutas. E nessa perspectiva, a ética, ela tem um caminho que vai da sociedade para o indivíduo, enquanto que a moral vai do indivíduo para a sociedade. Pode falar, Elisa. A questão que ficou, assim, bom, o Estado democrático de direito, né, e moral e justiça. Eu, assim, aprendi de outras formas. Por exemplo, o que saiu da barbárie foi, e até tem na introdução da Era dos Direitos do Norberto Bobbio, ele também fala isso. O Estado democrático de direito, né, o direito, ele vem resolver os conflitos de uma maneira pacífica. Bom, lá todo mundo deve ter estudado, ou sei lá, eu acho que a aula de história tem sido muito fraca e o ensino tem sido, enfim, instrumentalizado e deturpado ao longo aí. Mas isso não é o conceito. O conceito que no Código de Hammurabi, olho por olho, dente por dente. Aquilo ali é uma forma de justiça, porque antigamente, em Hammurabi, se você tivesse roubado o cavalo de alguém roubava seu rebanho. Então, olho por olho, dente por dente, é uma proporcionalidade. Ótimo. Então, o que eu entendo por direito? Justiça, qual é a diferença, por exemplo, entre justiça e vingança? Por exemplo, a sua filha foi estuprada, né? Esse que é o exemplo. Sua filha foi estuprada, como pai, né? Isso por várias vezes a gente tem no Código Brasileiro, né? Que você pode reconhecer sua honra matando a pessoa. Mas isso daí é justiça? Não, né? Você está voltando para a barbárie. Seria isso? Então, a justiça entra fazendo um paralelo com a Era dos Direitos do Bobbio para resolver os conflitos de forma pacífica. E isso é o ético. Tá. Caramba, errei aqui, ó. O andamento. A questão é a seguinte, eu vou voltar aqui na citação inicial do Edward Couture. Seu dever é lutar pelo direito, mas se um dia encontrares o direito em conflito com a justiça, luta pela justiça. A questão, pessoal, é mais voltada no seguinte sentido. São 4 conceitos diferentes, que eles estão intrinsecamente ligados, mas têm as suas posições diferentes. Eu acho que está inserido nesse conceito de, como é que é o negócio aqui? Hipônimo e hiperônimo. Tá? O que é a moral? Tá? Segundo, principalmente os filósofos gregos, tem um conceito mais antigo de moral. A moral são as relações que você tem com as suas próprias ações. É aquilo que você considera moral ou correto. A ética diz respeito com aquilo que a sociedade vai julgar e vai avaliar da sua conduta. A sua conduta, sendo moral, se ela for aceita pela sociedade como sendo ética, se torna o direito. Porém, não necessariamente o direito vai representar a justiça. Porque a justiça, segundo o próprio Aristóteles, é uma vontade permanente de dar a cada um o que é seu. Ou seja, dar a cada indivíduo aquilo que ele precisa e merece, mais até do que precisa. Então, por exemplo, e aí eu vou fazer um paralelo com aquilo que o Paulo Freire falou, de que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é se tornar o opressor. Tá? Por quê? Como é que a gente vai realizar isso? Como é que a gente vai materializar isso? Hoje, por exemplo, nós temos vários penduricalhos, várias alegorias, vários auxílios, sabe a palavra, para juízes, promotores e para os deputados, os nossos representantes do parlamento, de um modo geral. Isso é moral? Aí vai depender de cada um. Tá? É moral, né? Tem moral para dizer alguém que
recebe auxílio moradia, né, e ao mesmo tempo tem uma casa própria em Brasília, por ser deputado, isso é intrínseco dele. Tem deputado, né, não são muitos, mas tem deputados que abrem mão do auxílio moradia, porque já moram lá. Tem deputados que aceitam o apartamento funcional, para não onerar ainda mais o Estado. É ético esse tipo de conduta? Receber um auxílio, receber... Aí vai do ponto que a sociedade entende. Infelizmente, pelo que tudo indica, a sociedade considera ético que um juiz ganhe, o exemplo que eu usar é outro, que um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso ganhe R$3.000 por mês de auxílio livre. Que ninguém questionou isso. Ninguém elegeu, e aí como é que você questiona se uma conduta é ética ou não? Através do voto, através da eleição, através da tentativa de uma ação direta, através, por exemplo, de um projeto de lei de iniciativa popular, tá? Visando acabar com esse tipo de privilégio. Mas ninguém faz isso. Por quê? Porque o objetivo de todo mundo de todo mundo não vou generalizar, mas de uma grande parcela da população é justamente alçar esse tipo de condição. Tá? Internamente ele considera correto? Não, mas é o que ele quer. Logo, por ser considerado ético para a sociedade, e a sociedade eu não estou pontuando os indivíduos da sociedade, mas a massa social, ao geral, por ser permitido, por ser viável, por ser tido como ético, acaba entrando no lícito. Ou seja, ele está abrangido pelo direito. Por quê? Exatamente, Natália, porque as pessoas não querem tirar o privilégio do outro, na ânsia de um dia poder alçar esse mesmo privilégio. A verdade é essa. Se a gente for estudar sociologicamente, essa é a questão. O sonho do oprimido é se tornar o opressor. Por quê? Porque a gente não tem educação. E aí vira um ciclo vicioso que a gente não vai debater aqui, que nunca mais termina. Mas esse tipo de coisa é justamente justo. Tá? Ele é lícito, mas ele é justo. Ou é justo que o auxílio livre seja dado para professores? Que quem precisa de auxílio moradia é quem não tem condições de pagar o aluguel e botar comida na mesa. Tá? Que um juiz que ganha R$33.000, ele pode pagar, um deputado ganhando R$33.000, pode pagar um aluguel. Tá? Aí é que tem a questão. Então, na verdade, esse conceito de justiça, ética, moral, né, e direito, ele está nesse contexto. Tá? Pois é, nem o salário é justo. Mas eu não estou nem falando de salário. Né? Aí a gente vai, se a gente for entrar nesse debate, a gente vai citar aí o Eduardo Nalini, ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que falou que auxílio paletó é porque o juiz não pode ir ali, ele tem que ir ali na Flórida, em Miami, comprar paletó para ele. Tá? Eu, quando eu advogava, ia na Colombo comprar aquele kit pronto, de 200. Não, eu nunca comprei o kit de R$200, amor, eu comprei de 100. Os de 200 eu ganhei de presente. nem o juiz não tem auxílio nenhum e nem ganha 33 mil, é isso aí. Né? Então, pois é. Então, assim, a questão... E a gente pode ir debatendo e trazendo extremos, várias condições, várias colocações sobre isso, mas, na verdade, elas se reúnem, tá, numa mesma lógica. Será que aquilo que a gente considera direito é justo? Aonde é que está? E eu nem estou falando aqui antes da gente pensar. A verdade é que antes da gente pensar em combate à corrupção, a gente tem que combater a falta de educação. E por educação, de novo, é a educação material, a educação e a falta de moral. Tá?
Porque eu não acredito que uma pessoa que desvie 300 mil reais da conta de compra de vacina, compra de respirador, de tratamento de Covid, tem algum tipo de moral. Tá? Eu não consigo acreditar que uma pessoa assim consiga... um cara desse é psicopata, ele não pode ter moral. Tá? Então, assim, tá, vamos lá, Juliana. Juiz não é rico, promotor não é rico. Sabe por que eles não são ricos? Independente de quanto eles ganham. Porque um juiz ou um promotor, se eles pararem de trabalhar, eles vão morrer de fome. Tá? É pobre. Todo mundo que vende a sua força de trabalho e que precisa estar trabalhando para ganhar o seu salário é pobre. Tá? Pode ser um pobre mais remediado, pode ser um pobre mais miserável, mas é pobre. Pobre Rico... prêmio, professor. Hã? O famoso pobre prêmio. Gente, o povo adora falar que é rico, mas assim, rico mesmo é aquele pessoal assim que consegue pagar as contas e sobra dinheiro depois, gente. Não é. O rico, na verdade, Juliana, é o cara que não precisa trabalhar. Exato. A riqueza, ela tá em quem pode parar de trabalhar. Eu não vou trabalhar esse ano inteiro, vou tirar um ano sabático. E simplesmente some. E vai, sei lá, fazer yoga na Índia, vai viajar o mundo. Tá? E o dinheiro dele tá caindo todo mês. É o explorador do pobre. Tá? Porque daí a gente continua trabalhando com esses caras. Tá? Porém, tá? Aqui eu vou fazer um comentário. Eu não sei quem é o seu pai e não sei aonde ele é juiz. Mas o que eu posso dizer é que o salário de um magistrado no Mato Grosso, o salário inicial de um magistrado no Mato Grosso é de 21 mil reais. Ponto. Tá? De juiz estadual. E é alto. Se a gente considerar que o salário mínimo é de 1.100 reais. Tá? Ele é alto do ponto de vista relativo. Isso quer dizer que você quer que baixe o salário do juiz? Não, eu quero que aumente o salário base dos outros. Para que a diferença não seja tão grande. Ok? Eu não considero como justo que o salário de um juiz no estado de Mato Grosso comece em 21 mil reais, tá? O subsídio base, e o salário meu, por exemplo, na minha categoria, que é a melhor depois do juiz do TJ, depois de 33 anos de serviço com doutorado, seja de 16 mil. Ou seja, o meu salário nunca será o salário de um juiz. Mesmo o juiz de ponta de início, de uma ponta a outra. Essa é a questão que a gente diz sobre justiça. E sim, tá? Quem ganha 20, 30, tem juiz que ganha 30 mil reais, sim. Tá? Desembargadores, juízes de entrada especial ganham 33 mil reais. Tá? Isso está no portal da transparência. E aí é um valor muito alto para ganhar auxílio. Enquanto que outras pessoas mais necessitadas precisam mais desse auxílio. Tá? Desculpa, mas é a minha opinião. Tá? É o que eu considero. Agora, o juiz é rico? Não, o juiz não é rico. Tá? Entendeu? Então, a gente precisa entender essa lógica, tá? Essa ideia. E aí a gente tem, tá, outras variáveis, tá? Que fazem parte disso. E aí a gente vai mais longe, né? Por exemplo, o juiz ganha auxílio moradia, quando muda, ganha. Mas o juiz é mandado, por mais que seja uma escolha, mas ele vai. Mas um político, por exemplo, quando ele se candidata para ser deputado federal, em Brasília, ele sabe que ele vai ter que morar em Brasília. Por que ele ganha auxílio moradia? Por que ele ganha auxílio mudança? Se ele fez por escolha. Ok? Pode falar, Elisa. Assim, não estou querendo defender juiz nem nada, mas o que ocorre? Por exemplo, vamos dizer que eu moro em Cuiabá, e aí eu fui designada para a primeira vara de Alta Floresta. Bom,
eu não vou largar o meu apartamento, tudo, você tem que ter um auxílio moradia. O que ocorre? É que, às vezes, a pessoa tem um apartamento em Alta Floresta, não sei, um sítio, qualquer coisa, tem casa lá, mente e ganha o auxílio, né? Então, tem tudo isso. E isso ocorre. Mas, assim, juiz, ele corre risco de morte, né? Dependendo, você pega a juíza Patrícia, lá do Rio de Janeiro. Ela foi peneirada pelo jogo do bicho porque ela começou a prender, né, os bicheiros em São Gonçalo, no subúrbio. Você passa por por esses riscos, né? Não estou falando nem de juiz. Vamos pegar um cara de ensino médio técnico que trabalha numa plataforma de petróleo. Ele todo dia trabalha, de 15 em 15 dias ele passa numa chama acesa. Aquilo ali é um risco de morte muito grande, então você ganha um salário diferenciado. Você decide sobre a vida das pessoas, né? Então, em tese, o problema do Brasil é que o judiciário ele é muito bem remunerado e pouquíssimo eficiente. Não se faz justiça, né? Então, acho que tem até um brocardo jurídico, alguma coisa assim, falando sobre isso, né? Não vou ficar aqui falando. O Brasil é muito colonial e periférico. Meu pai é juiz, meu ex-marido é juiz, entende? Assim, eu estudei a vida inteira com 2 netos do ex-presidente João Goulart. Eles nunca ficaram falando todo dia na aula que como é que é? Que o vovô deles foi ex-presidente do Brasil. No máximo, uma vez a gente pediu na aula de história para que eles falassem, né? O Vicente Goulart falasse um pouquinho de história. Ele falou: eu nem tenho, como é que fala? Domínio o suficiente para falar sobre isso, né? Mas, infelizmente, o clientelismo e o corporativismo, o oprimido que quer ser o opressor, né? Eu protejo o meu colega no corporativismo que vende sentenças para o jogo do bicho, porque eu um dia posso também vender uma sentencinha para a milícia, é um dos piores problemas do Brasil. Gente, me desculpa, mas 33 mil reais de salário não é nenhum problema, mas o problema é que a nossa justiça é ineficiente e corrupta, infelizmente. Né? Você fecha o olho para o coleguinha que vende sentença, fecha o olho para o coleguinha que bateu na cara da ex-mulher, e aí, porque aí isso é uma realidade do Brasil, entendeu? Não tem como fugir, não. É um país colonial, periférico, clientelista, né? Vassalagem, você vai vassalando um, vai vassalando o outro. Inclusive, enfim, não tem como. A cultura ainda não é nem capitalismo, ainda está no feudalismo, no colonial, no senhor, né? Então, você tem pequenos coronéis, que o judiciário acaba se transformando em pequenos coronéis e pessoas vassalas, suzeranos desses pequenos coronéisinhos, né? Aí você tem o grande coronel que está lá no STJ ou no STF. Tem gente boa? Tem. Mas, infelizmente, o caldo grosso é ruim, né? Mas o que pode fazer? Nada. Eu acho que uma das coisas que a gente tem que parar de fazer, Elisa, é analisar um aspecto só. A gente tem vários aspectos para analisar. O judiciário é ineficiente? Mas isso não tira outros problemas que ele tem. Assim, a gente tem que tentar... É complicado, porque ao mesmo tempo a gente tem que resolver um por um. Não dá para tentar resolver tudo. O Brasil, isso que você falou é muita verdade, esse clientelismo, esse eurocentrismo, assim, tá? A gente pode... Eu tive uma discussão com meu irmão esses dias, né? Beleza, um juiz ganha muito. Acho que o juiz não ganha muito. Eu acho que a questão do salário do juiz, eu falei isso, é muito mais a ver com a distância que ele está de outras classes sociais. Tá? Porque o juiz é alvo. Mas daí o problema não é o fato dele ser juiz. O problema é que a estrutura social do policial brasileiro é falha. Ele não deveria ser um alvo, ele não deveria botar em risco. E risco por risco, o policial também ganha,
também tem risco que não ganha nem perde. Mudou. Mas, por outro lado, a gente vai ver assim, eu fiz a conta, gente. Vocês sabem quanto é que o Messi vai ganhar no Paris Saint-Germain? Vocês têm noção? Vocês chegaram de ver? A minha esposa, que é professora, tá? Se a gente tá falando de gente rica, vamos falar de gente rica de verdade. A minha esposa, que é professora, leva 18 meses para ganhar o que o Messi ganha em 1 segundo. Agora, ele já ganhou uns 3 anos de salário da minha esposa. Ó, o pessoal já pegando a calculadora aqui. Tá. É sério, vocês podem procurar. Da hora que eu falei a primeira vez do Messi, ele já deve ter ganho uns 6 anos de salário dela. Tá? E o pior, né? Um pouco menos do meu. Porque o meu salário como professor universitário é maior do que o dela. E eu falo, sem medo de parecer hipócrita nem nada, porque não é, tá errado. Por que ela, que forma a base da educação, tá, ganha menos do que eu? Tá errado, ela tem que ganhar. E eu sou contratado, ela é efetiva. Ela tem que ganhar mais do que eu, e ela tem que ganhar mais do que o juiz, e ela... E aí a gente vai entrar em várias discussões. Às vezes eu falei isso com o meu filho. Eu não sei do que a gente estava falando, e aí ele falando de profissões mais importantes, tá? É porque ela é Estado e eu sou universidade. E aí a gente... beleza. Ele perguntando qual é a profissão mais importante e tal. Médico, né, pai? Eu falei, pois é. Agora eu te pergunto. Se tiver um hospital todo sujo, nojento, sem limpeza, você consegue trabalhar? O médico vai conseguir trabalhar? Ele, não. Então é o faxineiro que é importante? Ele é o faxineiro. Sim, aí você chega com um braço quebrado, você vai pedir pro faxineiro consertar? Ou seja, não tem profissão mais importante do que as outras, salvo, na minha opinião, o professor. O professor, ele é mais importante do que os outros, sim. Porque ele vai ensinar todos os outros. A verdade é essa. E, tirando o professor, tá? O restante, todos eles têm a sua importância, a sua relevância, e ela é relativa, claro que é, mas eu não consigo admitir, por exemplo, e achar como correto, que um juiz, às vezes não tem nem 30 anos, esteja ganhando aí o equivalente a 18 faxineiros. Tá? Porque é o que o faxineiro ganha, o salário mínimo. O faxineiro terceirizado no TJ ganha um salário mínimo. Então ele ganha aproximadamente, eu já fiz esse cálculo também, aproximadamente igual a 18 faxineiros. Tá? Um juiz. O juiz ganha muito. Não é que o juiz ganha muito, é os outros que ganham pouco. A verdade é essa. Tá? Eu não digo que o juiz tenha que ganhar o mesmo que um faxineiro. Não é isso que eu estou falando. Tá? A responsabilidade de um juiz é grande, tudo, ótimo. Mas a gente tem que entender, e aí vem a questão da justiça. E aí vem a questão que está prevista na portaria do artigo 3º da Constituição Federal. A construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Não é justo que um presidente coma uma picanha de R$ 1.800 o quilo, enquanto tem gente na fila do ossinho. Não é justo que se gaste milhões numa férias, em um mês de férias, enquanto tem gente comprando pelanca para poder botar no feijão e comer. Não é justo. Não é justo que tenha gente, e tem pelo Brasil, que compra imóvel e deixa parado para desvalorizar o imóvel próximo, poder comprar e construir uma mega empresa, enquanto tem gente morando na rua. A questão da justiça está aí. Ela é muito mais uma questão de solidariedade, de entender que as pessoas são capazes, sim, mas elas precisam de uma chance, do que na condição de você valorizar
determinada classe ou determinada circunstância. E aí a gente precisa entender isso. Tá? Uma das sociedades onde o IDH é dos mais altos, que é a Suíça, o salário de um juiz, ele equivale a 5 salários mínimos. O juiz é importante para a sociedade lá, mas o cara vai de metrô. A gente já viu. O presidente da Suprema Corte da Suécia anda de bicicleta até um pedaço, deixa a bicicleta dele, pega o metrô e vai para o tribunal. Tá? Aí ele é importante? Ele é, mas não é. Os Estados Unidos, que é o exemplo que todo mundo usa, nenhum juiz nos Estados Unidos tem o poder e a autonomia que o juiz tem no Brasil. O político nos Estados Unidos não chega nem perto. Tá? Era uma pessoa normal, andava de metrô. Ele só tinha um carro, um motorista que não era dele, que era do fora onde ele trabalhava. Ele quis comprar as coisas que era do fórum. Por exemplo, cursos, eventos que eram de gama de serviço. Aí tinha um motorista para levar e para buscar ele. Mas, do contrário, ele andava de metrô, o carro dele ficava na garagem. Ele tinha um Porsche que ele tinha. Ficava na garagem, ele só saía no final de semana com a esposa dele. E já era um senhor. Já estava para se aposentar. Quer dizer, aposentar entre aspas, porque lá você tem que pagar a sua aposentadoria, né? E agora, uma pergunta que a gente tem que se fazer nesse momento. Só para quem não viu que estava no fone primeiro, ela estava falando isso a Sueli passou 1 ano e meio, minha esposa, na Espanha, trabalhando, e ela trabalhou na casa de um juiz. E aí, mas isso é agora, isso é culpa do Bolsonaro, isso é culpa do Lula, isso é culpa do pai da Juliane, que é juiz? Não, gente, pelo amor de Deus, isso é histórico. Tá? A construção histórica do Brasil é feita assim. Ok? Não à toa, até bem pouco tempo, até a ditadura de Getúlio Vargas, estava em lei previsto que você tinha que chamar de doutor os bacharéis, os lentes, né? Que eram os bacharéis de direito capazes de dar aula. Então, isso é estrutural. Até hoje chama, mas não está em lei. Tá? Existiu um decreto que foi revogado, uma parcela dele, porque Getúlio não gostava de advogados. Mas ficou o decreto dizendo que doutor ainda é decreto. Eu vou procurar para vocês. Era decreto, estava em lei, não é só uma questão de coisa. E aí, tem professor que eu conheço, professor universitário, que é doutor, que é pós-doutor e não sei o quê, e piriri e parará, que, na verdade, nunca foi chamado de doutor. Tá? É chamado de professor, de tio e tia e os camboá 4. Eu estou olhando aqui para vocês verem. Então, eu vou apresentar o decreto imperial. Não sei se vai aparecer, porque eu acho que foi revogado um pedaço. Criar-se-ão os cursos de ciências jurídicas e sociais, né, não sei o quê, 9 lentes, os lentes proprietários, eu acho que não é esse aqui. Aqui. Os que frequentarem os 5 anos de qualquer dos cursos de direito, no caso, com aprovação, conseguirão o grau de bacharéis formados. Haverá também o grau de doutor, que será conferido àqueles que se habilitarem nos requisitos que se especificarem nos estatutos, que devem formar-se, e só os que obtiverem poderão ser escolhidos para lentes. O lente seria o professor, tá? O mestre. Está aí, ó, decreto. Doutor por decreto. Acreditem se quiserem. Hoje a gente é costume, hoje eu vou falar para vocês, eu falo mesmo, meu chefe, com o juiz, é doutor para lá, doutor para cá, com advogado também, tá?
Mas eu sempre tenho em mente o que o Stephen Hawking falou. Stephen Hawking era um dos caras, talvez um dos maiores cientistas, estudiosos, passando um caminhãozinho básico, era um dos caras mais incríveis que já pisou nessa terra. E ele tinha, acho que, trocentos doutorados, ele era um cara ótimo, beleza. E aí, de repente, um dia um aluno dele, quando ele dava aula no MIT, virou e falou assim: professor, o senhor quer que te chame como de doutor, de professor? Aí ele falou: olha, você pode me chamar de doutor Hawking, de professor Hawking, de professor doutor Hawking. Mas as pessoas que me admiram e gostam de mim me chamam de Steve. Vocês estão entendendo? Né? Mas eu ainda já vivenciei, está diminuindo um pouco, mas juiz e promotor e advogado e delegado que quer ser chamado de doutor, que exige. Tá? Que exige realmente. Tá? A gente vê, isso foi em 2006, eu acho, 2006, um juiz no Rio de Janeiro processou um vizinho porque foi cumprimentar o cara no elevador e o vizinho não chamou ele de doutor. Juro para vocês. Não chamou ele de doutor. Eu tinha no HD externo antigo, no computador meu antigo, mas deu bug. Não era no HD. Não sei o que está anunciando esse carro que tá passando. Deve ser coisa boa. Mas eu tinha sentença ainda. É legal a sentença, porque o juiz que sentenciou vai falando, é porque eu entendo, porque tá certo, porque a gente faz direito, porque a gente é juiz, porque e vai, eu falei, meu Deus, eu não acredito que esse cara vai dar ganho de causa. Aí, porém não obstante, assim, eu resumo, o interessante é o último parágrafo da fundamentação. Não obstante, o título de doutor, de fato, é para quem fez doutorado e mesmo assim no âmbito acadêmico. Isto posto, declaro improcedente os pedidos. Foram 2 laudas dizendo que ele entendia o que o cara falava, o que o cara estava sentindo, por não ter sido chamado de doutor. E aí, em um parágrafo, 3 linhas, ele falou assim: você não tem direito a ser chamado de doutor. Só quem pode ser chamado de doutor é quem tem doutorado, mesmo assim, só na academia. Ou seja, nem na rua é para chamar um doutor de doutor. Por quê? Porque existe esse clientelismo, existe essa estruturalidade, né, da sociedade. Até não muito tempo atrás, eu ouvia aquela piada infame, né, que quando você vê um branco de terno, é doutor. Quando você vê um preto de terno, é segurança. Que era isso que passava no imaginário das pessoas. Era isso que estava preso no cotidiano. Tá? É triste ouvir isso. Tá? Isso não é piada, isso é ridículo. Mas tem gente que ainda pensa. Isso é justo? Isso é funcional? É claro que não. Né? Eu já vi casos, a gente acompanha esses sites, principalmente no Instagram, essas páginas de situações jurídicas, já vi caso de agora, nossa, essas audiências online bagunçaram a vida de todo mundo. E ali todo mundo se chama de doutor. A verdade é essa, todo mundo se chama de doutor. E aí, mas nas audiências eu vi um caso de um advogado que esqueceu de fechar o áudio dele na hora da reunião, virou para alguém que estava do lado, esse juiz vagabundo que não quer dar nada, tinha que ser preto mesmo para fazer essa merda. E o áudio dele estava aberto e a audiência sendo gravada. Aí ficou meio complicada a vida do cara. Tomara que tenha se ferrado muito, muito. Mas, e aí? A discussão sobre justiça é muito longa, principalmente no Brasil. A discussão sobre justiça ela é absolutamente complexa. Mas o que eu quero colocar para vocês, eu vou talvez querer relembrar para vocês, é que a nossa Constituição,
que alguns já disseram que é uma Constituição comunista, tá? Deixa eu trocar aqui. Isso eu quero mostrar para vocês, para a gente poder encerrar a aula. A República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel dos Estados e Municípios do Distrito Federal, constitui um Estado democrático de direito e tem como fundamentos a soberania, a cidadania, a dignidade da pessoa humana, os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Artigo 3º. Esse é o artigo 1º. A gente chega no artigo 3º. Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Garantir o desenvolvimento nacional, erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, cor, sexo, idade e quaisquer outras formas de discriminação. Aí a gente pula no artigo 5º. Todos são iguais perante a lei. Eu vou chamar a atenção para vocês, porque a gente vai discutir isonomia na próxima aula. Artigo 3º, que vem antes do 5º. Sociedade livre, justa e solidária, erradicar a pobreza e a marginalização, promover o bem de todos. E só no artigo 5º, igualdade. Beleza? Com essa pequena explanação, eu encerro a nossa aula de hoje. Voltamos amanhã, nessa mesma bate-hora, nesse mesmo bate-canal. A gente vai continuar nessa discussão sobre justiça, sobre as circunstâncias todas. Um abraço, obrigado, desculpa qualquer coisa e até mais.